Se ele mandar, a gente já começa aqui. Ok, então, Pai do Senhor para todos os irmãos, aqueles que estão aqui presentes na reunião, aqueles que estão acompanhando em casa pelo YouTube, pelo Facebook. Nós vamos dar início a esse primeiro trimestre, né, de 2020, e ainda sobre a necessidade de estarmos nos reunindo de forma online para compartilhar essa próxima revista desse terceiro trimestre. Então, a gente vai compartilhando alguns dados, a igreja também está adaptando os seus trabalhos para fazer transmissão de muitos dos seus serviços online também. E a escola dominical, por enquanto, vai funcionando dessa forma, a exemplo de algumas outras igrejas que já estão trabalhando assim também. Então, os irmãos receberam nos grupos aí o compartilhamento do material que nós vamos utilizar hoje, e eu vou compartilhar aqui com os irmãos também. O tema da nossa lição de hoje pretendemos falar em prosperidade em meio às crises, né? Os editores acharam por bem, diante das circunstâncias que nós estamos vivenciando, de compartilhar um pouco das experiências de alguns personagens bíblicos para inspirar a fé. Nós sabemos que é um momento de grande pressão, um momento de grande angústia que a igreja tem enfrentado por ser participante também da sociedade do mundo. Então, que o mundo passa, a igreja também enfrenta. Nós estamos inseridos dentro de uma cidadania, dentro desse contexto, não estamos imunes às dificuldades, né, que o mundo enfrenta, muito pelo contrário, muitas vezes passamos dificuldades maiores. Então, essa revista vem como um acalento, como pelo menos essa primeira lição tenta tratar dessa esperança, né? Então, nosso objetivo é falar da prosperidade em meio às crises, né? Eu vou aqui para alguns objetivos. Os objetivos da nossa lição é destacar que o Senhor é conosco mesmo nas situações de crises, né? Apresentar a importância da obediência do cristão. Essa é um dos temas bem importantes que nós devemos fixar em nossa mente quando nós terminarmos essa lição. E mostrar também que na hora da crise, Deus sempre nos ampara. Os irmãos devem ter feito a leitura da referência em casa, e a gente vai mencionar esses textos de referência aqui, à medida que nós formos abordando, né, a lição em si, para a gente já ganhar um pouco de tempo, tá? A gente já ganhar um pouco de tempo. O irmão Pedro queria falar alguma coisa? Ou só clicou aí por engano? Não, acho que o irmão Pedro clicou por engano. Então, irmãos, nós nos propomos a falar, então, basicamente, são 3 tópicos, 2 textos dele trata sobre a vida de Isaac.
Mas nós estávamos dando uma olhada nessa lição e ele abordou bastante também a vida do patriarca Abraão. E eu achei muito interessante ele fazer esse ponto de partida, né, a partir de Abraão, porque Isaac é a continuidade de um projeto, né? Ele nasce dentro de um projeto, Isaac nasce dentro de uma perspectiva, dentro de uma aliança. Então ele voltou um pouquinho e a maneira como ele abordou aí Abraão, principalmente falando sobre o seu sacrifício e o que esse sacrifício significou, o que ele representava na época, na verdade, daria para falar sobre esse tema em um tema separado, em um tópico extremamente separado. Mas, como eu falei, ele traça a origem de Isaac até o seu pai Abraão, tá? Então, ele conta um pouco dessa história de Abraão e eu achei muito importante a gente compartilhar essa visão antes. Então, a primeira coisa que a gente deve ter em mente é o cuidado que a gente deve ter nesses momentos de crise, né, para a gente não infundir nas pessoas algumas esperanças erradas ou generalizar, né? Generalizar algumas visões, algumas perspectivas, de forma que a gente possa até desanimar o coração de muitas pessoas. Eu sou contra essa questão de generalizar afirmativas, porque cada pessoa passa por dificuldades, enfrenta algumas lutas, algumas tribulações de forma diferenciada, né? E nesse momento a gente tem que ter um cuidado, porque nos momentos de crise realmente surgem, né, pessoas bastante entusiastas, surgem pessoas extremamente animadas, muitas vezes levadas por este ânimo ou na pressão de dar uma resposta, né, de esperança para as pessoas, muitas vezes acabam até passando uma visão um pouco equivocada, tá? O que é que eu quero dizer com isso? É que a primeira coisa que a gente precisa definir aqui para a gente trabalhar, senão a gente não vai falar sem entendimento, ou talvez a gente tenha uma compreensão errada, é a noção específica de prosperidade, é uma noção específica de prosperidade, né? Geralmente, quando a gente fala sobre prosperidade, quando a gente faz os votos de ano novo, geralmente a gente está falando sobre é, conquistas materiais. Esse é o senso comum, quando a gente avalia, né, como uma pessoa é próspera, a gente verifica sucesso na administração da sua vida financeira, sucesso nos seus empreendimentos, consequentemente, o acúmulo de recursos, tá? A prosperidade bíblica, ela não parte por essa vertente. Ela engloba isso aí também, mas ela não parte por essa vertente. Ela é algo muito mais profundo. Ela trata mais sobre o bem-estar, ela trata mais sobre a paz, ela trata mais sobre um estado em que você vive de forma confortável, né? Mesmo que isso implique muitas vezes alguns momentos de dificuldade, Então, uma prosperidade é algo mais como um sentimento interno, mais como uma percepção interna de paz, de alegria, de sossego, de falta de aperto, não quantificado de forma total com recursos financeiros. Então, a primeira visão que a gente precisa ter em mente é exatamente essa daí. O tema aqui, ele aborda bastante essa questão material, porque o exemplo que foi utilizado, que é o exemplo de Isaac, realmente foi uma pessoa, né, que em um dado momento da sua vida teve uma revelação, uma intervenção divina para lhe trazer recursos. No momento em que o mundo inteiro estava sem recurso, ele estava obtendo essas bênçãos de Deus. Então, o tema abrange bastante esse aspecto material, mas sempre tem em mente que a gente não deve ficar, né, somente com isso daí. Então, assim, a gente volta um pouco, então, à história de Abraão, nesse primeiro tópico aqui,
onde Deus chama Abraão em um dado momento da história para iniciar, né? A gente pode colocar esse lapso temporal, iniciar um novo projeto que tem como objetivo levar a salvação a todos os seres humanos. Essa abordagem aí, quando começa a mencionar o patriarca Abraão, ela, ela parte do ponto de vista do capítulo 11 de Gênesis, em que a humanidade toda está afastada de Deus. A gente observa lá no capítulo 12 de Gênesis, que é a continuidade de todos aqueles relatos do mundo primordial, do mundo antigo, que a humanidade estava espalhada pela face da Terra, né, e com o relato ali da Torre de Babel, demonstra que ela já estava num estado de rebelião, já estava num estado de pecaminosidade de forma generalizada. Então Deus coloca em prática, ou na verdade dá continuidade ao seu projeto de trazer os seres humanos para o seu convívio novamente, para a comunhão com Ele, para o relacionamento com Ele, e faz então essa chamada a este homem que morava ali na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, em uma das cidades principais ali daquela região, e este homem, então, começa a viver um relacionamento com ele. Nos pormenores dessa chamada, a gente não tem muitos detalhes, a Bíblia não fala sobre isso, mas fala que prontamente Deus, quando realizou o seu chamado, ele respondeu, tá? E ficou bastante esclarecido o objetivo principal dessa chamada, que era abençoar todas as nações da terra. Então, assim, no capítulo 12, versículo 3, eu vou te abençoar, você vai ser uma bênção, e através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, famílias aí se referindo a etnias, famílias aí se referindo a povos, famílias aí se referindo, então, a comunidades. Então, no chamado de Abraão, Deus estava tendo como objetivo a salvação das nações, trazer as nações de volta, aquelas que estão desgarradas ali, que o relato, bem próximo ao relato da Torre de Babel, espalhadas em rebelião, sem conhecimento, né, que vão gerar aí várias comunidades, vão gerar várias civilizações. Então, Deus tem o objetivo de trazer essas pessoas de volta. Com isso, a gente já observa algo que muitas vezes não é mostrado quando nós nos referimos à história dos patriarcas, tá? Eles fazem parte, eu vou compartilhar a tela novamente aqui para vocês, eles fazem parte de uma história de aliança. Eles nascem, por exemplo, Isaac nasce dentro de um contexto específico. O seu nascimento não é um nascimento normal, como o nascimento de todos os seres humanos, né? Ele já nasce dentro de uma aliança que tem um objetivo bastante específico, essa aliança levada adiante pelo próprio Deus, tá? Então, observe na sua mente, então, que alguns aspectos da vida de Isaac estão bem relacionados com levar adiante esta aliança. Então, nós vemos o nascimento de Isaac, que aconteceu de forma miraculosa. Abraão já tinha 100 anos de idade e Sara tinha 90 anos, quando esse filho Isaac veio ao mundo. Ele veio através de uma promessa, logo no início dessa caminhada de Abraão com Deus. Deus já havia feito essa promessa para ele, mas essa promessa veio se cumprir 25 anos depois. Somente 25 anos depois foi que Deus permitiu o nascimento dessa criança, tá bom? Então, aqui, olha, no 1.1 da nossa lição aqui, olha, o Senhor ordena a Abraão que ele vá até a terra de Moriá e lhe ofereça em sacrifício o seu único filho, Isaque, né? Abraão, ele não mede esforço para obedecer à voz de Deus, e aí essa submissão a Deus
fez com que ele se levantasse cedo, aprontasse o jumento. São os relatos aqui do que aconteceu com ele, tá? Nós temos a nossa lição aqui, que é essa lição dos professores, mostrando um detalhezinho bem específico sobre esse capítulo 22 de Gênesis. O que a gente pode extrair dessa lição aqui, irmãos, a primeira coisa que a gente deve fazer é não fazer uma interpretação anacrônica do mundo em que nós vivemos hoje. Eu acho que em 2000, mais ou menos em 2010, 2011, eu ouvi um discurso do até então presidente dos Estados Unidos, mencionando um pouquinho sobre esse sacrifício. Então, o presidente dos Estados Unidos, observando, então, esse capítulo 22 de Gênesis, em que Deus dá essa ordem para que Abraão sacrifique o seu filho, né, ele fez até uma espécie de ironia, né, chega a ser até bastante ríspido, e ele fala mais ou menos assim, nesse discurso que eu ouvi. Estava numa rodoviária, fazendo uma viagem, e eu vi esse discurso. Ele dizia assim: se Abraão vivesse nos nossos dias, ele seria procurado pelo o órgão correspondente ao nosso conselho tutelar, seria procurado pelo órgão tutelar, pelo conselho tutelar, e o Ministério Público iniciaria já uma ação penal contra ele, porque o que ele fez beirava o fanatismo e colocaria a vida de uma criança em risco, né? Ele em si disse que Deus falou com ele para sacrificar o seu filho, e ele então leva adiante esse projeto, né? E eu vi muita gente aplaudindo, eu vi muita gente utilizando esse discurso, né, como um exemplo, né, mostrar como algumas informações bíblicas devem ser analisadas do ponto de vista de hoje. Só que muitas vezes a pessoa não percebe que a gente está fazendo uma interpretação anacrônica. Nós estamos utilizando o nosso mundo hoje para determinar o que é certo ou não dentro de uma cultura. A visão correta que nós devemos ter sobre este momento desse sacrifício é que o sacrifício de seres humanos já era algo comum na cultura em que Abraão vivia. Aquele tipo de realização religiosa era algo comum. Olha, não estou falando que era algo certo, mas que era algo comum. Esse tipo de sacrifício, um pouco mais tarde, vai ser mostrado que ele é insuficiente e que se torna abominável diante de Deus, esse tipo de expressão religiosa. Mas Deus utiliza esse contexto da época exatamente para fazer o contrário, não para estimular o sacrifício, mas para mostrar, né, para os descendentes de Abraão que aquele tipo de expressão religiosa não seria aceita no relacionamento com Deus. A gente dá muita importância aos chamados fundadores de uma determinada fé, né? As pessoas seguem o exemplo, estudam a vida daquela pessoa, estudam as palavras, né, a forma como essa pessoa vivia, e muitas vezes a gente segue isso como exemplo na nossa vida. Isso segue nas empresas, né? Os fundadores geralmente determinam colocam uma determinada política, uma visão, um determinado modo de agir. Deus está iniciando, então, a criação de uma nação por meio de um homem. Então, ele se aproveita desse momento inicial para estabelecer algumas coisas que seriam aceitas e que não seriam aceitas. Então, esse primeiro tópico aqui que fala sobre Abraão, fala exatamente sobre
esse caráter pedagógico individual, em que Deus faz um teste para observar, né, o nível de comprometimento de Abraão com aquela aliança, com aquela fé que ele estava iniciando, e também serve de maneira pedagógica para mostrar aquilo que Deus aceita ou aquilo que Deus não aceita. Então, assim, o sacrifício que Deus requereu de Abraão tem um valor individual para ele vive essa fé, ele se manifesta, ele vê o resultado dessa fé, mas também tem o objetivo de passar para as gerações vindouras um grande exemplo. Se você observar ainda que a maioria das pessoas nessa época não são alfabetizadas, e que os textos bíblicos também não estão disponíveis às pessoas, você vai entender a importância que esse ato de Abraão teve, então, para a fé, né, futura dos seus descendentes, dos filhos de Abraão, os filhos dos judeus, né? Então, essa é assim que você deve visualizar. Deus utiliza esse exemplo dele, então, de Abraão, para mostrar lá na frente que esse tipo de sacrifício não seria aceito. É a base circunstancial, é a base histórica, né, de onde vem muitos outros mandamentos lá na frente, inclusive proibindo esse tipo de coisa, e proibindo de uma forma tão intensa, né, que esse tipo de manifestação religiosa seria punida, inclusive, com a pena de morte, né? Israel foi para o cativeiro, passou por muitas dificuldades, exatamente porque desobedeceu este mandamento, tá? Então, a fé de Abraão, ela nos incita a uma confiança extrema em Deus. Durante a sua caminhada até o local de sacrifício, Isaac pergunta ao pai sobre o cordeiro que será oferecido. Abraão tinha plena certeza de que existia uma esperança em meio ao caos que o aguardava, tá? Esse tipo de fé, irmãos, ela é muito exigida. Nós sempre vamos passar por dificuldades extremas, nós vamos sempre passar por alguns momentos de intensas pressões, exatamente nesse momento que nós estamos vivenciando agora, né? Dá para a gente fazer essa aplicação da fé de Abraão. Deus não está especificamente nos pedindo alguma coisa, pelo menos eu não ouvi algum relato de alguém falar, oh, Deus me pediu isso de forma específica, mas nós estamos vendo que nós precisamos demonstrar essa mesma fé que Abraão teve quando ele, então, acreditou que no caráter de Deus. Essa fé de Abraão, ela parece ser um pouco, a gente passa despercebida e não observa o valor que ela tem, e por que essa fé foi utilizada também para justificá-lo, para aproximá-lo, para confirmar a aliança muito próximo de Deus. A fé tem muito a ver com o que a gente observa do caráter de Deus, como a gente acredita que Deus é, tá? Logo no início, esse tipo de relação já ficou demonstrado que esse tipo de relação seria exigido de todos os homens, né, de todos os seres humanos. Quando Deus adverte para Adão, dá-lhe uma ordenança sobre o que ele devia fazer e sobre o que ele não devia fazer, lá no capítulo 3, nós observamos que, à medida que ele foi sendo iludido, à medida que ele foi se deixando levar por outra palavra, né, ele acabou duvidando do caráter de Deus. Ele começou a ver Deus como alguém egoísta, né? Ele começou a ver Deus como alguém que esconde as nossas potencialidades, né? Ele começou a ver Deus como alguém extremamente mesquinho. Então, essa visão sobre o caráter de Deus fez com que ele entrasse naquele processo de queda, né? E submeteu todos os seus descendentes a essa fraqueza espiritual, essa fraqueza moral. Que foi dado a ordem para que ele não se alimentasse de uma determinada árvore, e ele ouviu uma outra palavra que dizia que não, que Deus não, aquilo lá não era verdade, que eles poderiam crescer, eles poderiam se desenvolver,
que Deus estava restringindo a sua liberdade, e ele, passando então a acreditar nisso, acabou cometendo aquele equívoco. Já aqui com Abraão e outras pessoas, você não vê essa dubiedade, você não vê essa crise, né? Vamos dizer assim, quando ele pratica esse ato aqui. Deus manda ele então oferecer o seu filho, e ele vai então se apresenta ali, mesmo com toda aquela dificuldade que os sentimentos paternos, né, trazem, mas ele acabou então desenvolvendo. O escritor de Hebreus acredita em Abraão uma fé, inclusive na ressurreição. Acredita que Abraão acreditava tanto na palavra que Deus disse, na aliança que Deus iria realizar através da sua descendência, que ele acreditava que de alguma forma Deus iria trazer o livramento ou até mesmo a restauração. O escritor dos Hebreus fala até em ressurreição. Então, assim, essa fé de Abraão, ela é muito pura e é muito intensa, né? Nós vivemos momentos de perda agora, nós vivemos um momento em que todo momento a gente vive na expectativa de que alguém pode ser tirado do nosso convívio, nós vivemos na expectativa de que pode haver perdas financeiras, perdas de alguns empreendimentos, né, que ficaram interrompidos aí. Nós vivemos esse momento, né? Também, então, nós precisamos exercer esse mesmo tipo de fé. Nós precisamos exercer esse mesmo tipo de confiança, esse mesmo tipo de esperança. Sempre a palavra de Deus vai ser o local onde nós devemos depositar a nossa confiança, no local onde a gente deve firmar os nossos pés. Então, Abraão ouviu a palavra de Deus e obedeceu, então, prontamente, e sendo justificado posteriormente. E, além de todas essas noções aí que ele trata com uma pedagogia divina, com um ensinamento, nessa relação em Deus trazendo o ensinamento, Deus mostrando para as pessoas, ele trata, então, aqui nesse 1 tópico 3, sobre uma característica também, que obviamente vai ficar evidente, é que nessa experiência que ele teve, né, tanto Abraão como o seu filho também vai ter uma visão muito boa sobre Deus, vai ter uma visão nova sobre Deus. Ele é uma criança e tem cerca de 12, 13 anos de idade, verifica seu pai fazendo todo aquele sacrifício, ele era inclusive o objeto do sacrifício, e vê então a manifestação de Deus trazendo, né, o livramento. E o interessante é que a fé de Abraão aqui foi passada para o seu filho Isaac, e ela não ficou sem uma comprovação material, né? Quando ele chega naquele momento em que ele pergunta para o seu pai, pai, porque a gente tem aqui as lenhas, né? Todas as coisas estão aqui preparadas, a lenha, mas onde é que está o cordeiro, né? O que que a gente vai sacrificar? E Abraão, então, externaliza a sua fé, dizendo, filho, Deus para si vai providenciar o cordeiro, ele mesmo vai providenciar o cordeiro. Então, nesse momento em que acontece essa intervenção divina, em que o anjo fala com Abraão, em que Deus fala com ele, em que Deus se manifesta na vida dele e impede ele de realizar esse sacrifício, em que aparece ali aquele carneiro, em que aparece aquele cordeiro, a fé de Isaac também foi acrescida, foi aumentada. Como membro da família da aliança, então ele teve também essa experiência ele vai levar durante uma grande parte da sua vida, tá? Então, irmãos, esse primeiro tópico aí fala um pouco mais sobre Abraão, exatamente para mostrar o ponto de origem, né? De onde é que Isaac vem. Ele não parte do nada, não é uma pessoa que é relatada nas Escrituras assim do nada, mas ele tem uma história. E essa história é exatamente a aliança, né, da qual ele agora se torna a pessoa que vai levar adiante essa aliança com o falecimento de seu pai Abraão, tá bom? Então,
a gente faz esse relato histórico aqui e a gente começa, então, a mencionar um pouquinho sobre a vida de Isaac. Depois que Abraão morre, né, é, e ele ter passado alguns momentos de oração, e quando eu falo alguns momentos, eu me falo há 20 anos, orando para que a sua esposa, Rebeca, aí veja que a ponte bíblica é interrompida nesse momento aí, os relatos sobre a vida de Isaac é interrompida nesse momento, de 12 anos já lança ele já com 40 anos, então a gente não tem detalhes sobre a vida dele como jovem, tá? E é no início dessa fase adulta, mas aí com 40 anos ele então conhece, né, no capítulo 24, Abraão providencia todos esses preparativos para um casamento arranjado, né, casamento dentro da mesma parentela, e com 40 anos, então, ele começa a orar para que Deus, então, abençoasse a sua esposa com uma gravidez, e isso acontece, né? Nascem, então, duas crianças que vão tomar também, vão se tornar bastante conhecidas no relato bíblico, que vai ser Esaú e Jacó. E neste momento, então, que, que a sua família está crescendo, né? Ele passa por esse momento aqui de dificuldade ficou caracterizado como uma grande seca. Na época de Abraão, teve uma seca muito grande e Abraão chegou a descer ao Egito. Na época de Isaac também, aquela região passou por uma grande fome e o seu intuito ali era de também seguir aquela rota, porque o Egito, no meio de todo aquele contexto ali entre a Arábia, né, entre a região que a gente chama de Palestina hoje, a terra de Israel, né, e o próprio norte, o nordeste ali da África, era uma região que sempre encontrava mais facilidade a escapar das crises de seca por ter a sua vida, né, em volta do rio Nilo. Então, independentemente das situações, sempre havia um filete de água ali no rio Nilo e as pessoas conseguiam ter alguma produção ali. Então, geralmente, o Egito era a primeira rota que a pessoa tomava quando, naquela região chamada de Canaã, era a primeira rota que a pessoa tomava quando ele passava por algum desses momentos de dificuldade. Abraão desceu ali para o Egito, ele tem uma experiência um pouco ruim naquele lugar. A sua esposa Sara faz parte do harém do até então faraó, e nós, se aquilo ali tivesse sido levado adiante, nós teríamos visto então a família da aliança ser maculada, então. Ela seria dilacerada, né, com a esposa de Abraão sendo tomada ali por um monarca, né, e disso daí viria toda uma desestrutura familiar. E Deus, então, interveio para impedir que isso acontecesse, mandou que Abraão saísse do Egito, protegeu, guardou, né, e a família e a vida dele continuou ali naquela terra que ele havia prometido, então, que seria dele e dos seus descendentes. Seria da nação, seria um território da nação que iria descender dele. Então, a primeira opção que Isaac teve, obviamente, como alguém que cuidava de gado e tinha muita gente à sua disposição, tinha muita gente ao seu serviço, foi exatamente descer ao Egito. E neste momento, então, Deus intervém novamente para impedir, né, que essa família da aliança, então, entre em novos relacionamentos que vão macular essa linhagem, tá? Então, assim, olha, esse 2.1 e esse 2.2 é exatamente uma aplicação disso que Deus falou para Isaac. Isaac chega, né, nesse momento de decisão, e Deus, então, chega para ele e diz assim, olha, Isaac, fique aqui nessa terra, não desça para o Egito, aqui eu vou te abençoar,
aqui eu vou fazer de você uma grande nação, e essa terra onde você está, eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre. Então, o texto todo, toda a nossa lição, ela se volta em torno desta promessa, né? Inclusive, o nosso título da nossa lição é exatamente tirado desse contexto aí, né? Prosperando em meio às crises, tá? Como eu falei para os irmãos, generalizar é um pouco preocupante. Eu sei que tem muita gente nesse momento e está vivenciando situações bastante diferentes, né? Tem pessoas que estão com alguma dificuldade na obtenção de recursos, tem algumas pessoas que estão com alguma dificuldade na obtenção do seu sustento, em razão de todas as restrições sanitárias, em razão de todas as restrições econômicas que estão sendo compartilhadas nesse momento. Para outras pessoas, né, a redução disso daí tem sido mais ao convívio, né, mas tem uma fonte mantenedora, seja alguém que o sustenta, seja algum emprego mais estável. Então, assim, as situações são vivenciadas de forma diferente por pessoas nesse momento. Mas o certo é que, nesse momento, cada um de nós está sendo chamado a tomar decisões. Nós estamos chamados a tomar decisões, seja para economizar, seja para buscar recursos, né? Alguns aí estão sobrevivendo com grandes dificuldades, mas todos nós estamos sendo chamados para tomar decisões. Nesses momentos de crise, irmãos, eles geram a necessidade, essa pressão natural gera essa necessidade de nós tomarmos uma iniciativa de muitas decisões da nossa vida, e o texto em si, ele trabalha bastante, ele trabalha muito com esse objetivo de nos inspirar a buscar a Deus no momento de dificuldade. Ele nos inspira muito essa lição aí, é nesse mérito aí, né, é nesse ponto que a gente visualiza o mérito dela, para a gente não sair tomando decisão à torto e à direito, para a gente se voltar, ou nos voltarmos um pouco mais para o convívio espiritual, para nos voltarmos um pouco mais para esse relacionamento espiritual, né? Visualizar Deus nesse momento como aquele que vai prover, não apenas de forma teórica, né? Como a gente fala em algumas canções, mas entrar em um relacionamento de mais proximidade com Ele, para através disso daí a gente ser orientado nas decisões que nós vamos tomar, tá? Aqui, ó, diz aqui, ó, nossas escolhas têm um grande peso em nossa vida, no presente e futuro, né? Precisamos entender que Deus permite que nós passemos por testes para apreciar qual decisão iremos tomar. Não resta, aliás, um exemplo de pessoas que foram testadas no quesito de fé e foram aprovadas, né? Tem várias pessoas aqui, Noé, Abraão, Moisés, Ruth, Esther, até o próprio Paulo, entre outros. Isaac também foi uma dessas pessoas que foi incluída dentro dessa galeria. Tá? Precisava ter muita fé, porque do ponto de vista material, não havia alternativa para ele, como eu estava falando. Ele passa por esse momento de seca, ele tem uma família para sustentar, tem um rebanho para sustentar, que era de onde adivinha a sua alimentação e sua riqueza, e Deus então ordena que ele permaneça nessa terra, que aparentemente vai ser uma terra estéril, né? A bênção de Deus então vem sobre ele por causa dessa sua obediência. Então, Isaac também é colocado no meio dessas pessoas, né, que tomaram decisões baseadas na fé e não baseadas nas circunstâncias que estão ao seu redor, tá? Outra coisa, irmãos, que toda vez que a gente estiver fazendo uma avaliação sobre a prosperidade dos patriarcas, né, eu quero que você tenha no seu coração uma informação que muitas vezes passa despercebido e pode ficar bem evidenciado na vida de Abraão. Apesar de ser pessoas que chegaram a uma determinada posição financeira, eles não eram aquele tipo de pessoa mesquinhas. Eles não eram aquele tipo de pessoas que davam tudo por suas finanças.
Só para você fazer um balanço do que eu estou falando aqui, vocês observem como Abraão era uma pessoa desprendida. Primeira ordem que ele recebe a ordem de sair da sua casa, no meio da sua parentela. Ele sai dessa chamada zona de conforto, né, do meio onde ele poderia obter uma base de apoio, que é do meio da sua família. Então ele sai para um lugar, né, que ele não sabe para onde vai. Então você já verifica aí o nível de desprendimento que esse homem tinha para que a sua fé não fosse atrapalhada. Deus ordena e ele vai, independentemente das circunstâncias. Nós verificamos no episódio lá do capítulo 13, em que foi colocada uma crise de origem, vamos dizer assim, material, financeira. Nós temos o seu sobrinho, Ló, e os pastores do seu próprio rebanho. Há uma crise administrativa ali, né? Eles estão brigando por espaço, não brigando por recursos, então eles resolvem se separar. Deixa eu ver aqui, eu vou dar um intervalozinho rapidamente, irmãos, para a gente reiniciar aqui a reunião, porque ela vai terminar em 5 minutos. Vou dar só um intervalo rapidamente aqui, para verificar com o Léo, para a gente reiniciar aqui, viu? Deixa eu... Tá. Então, nós estamos falando sobre esse desprendimento que tinha, principalmente na vida de Abraão. Quando ele tem a possibilidade de fazer escolhas materiais, ele deixa que as pessoas façam essa escolha, né? Lá no capítulo, né? Então ele permite que Ló faça a escolha do melhor ambiente para viver. Outra coisa bem interessante é lá no capítulo 14 e 15, em que ele participa de uma guerra para resgatar o seu sobrinho Ló, depois que ele tem êxito naquela empreitada militar, né, os reis ali daquela região de Sodoma e Gomorra vêm pedir para ele, né, Abraão, você pode ficar com tudo, mas a gente quer somente as vidas que foram resgatadas. Ele, pelo contrário, demonstra uma sensibilidade, uma humanidade muito grande e um desprendimento material. Eles, não, eu só quero só as pessoas que estão comigo, você pode levar tudo. Então, do despojo de guerra, tudo que foi resgatado, tudo que foi restaurado, Abraão permite, né, que seja entregue aos seus devidos donos. Então, ele não é essa pessoa mesquinha. E o exemplo maior de desprendimento é exatamente em que ele oferecia aquilo que é algo extremamente precioso, o mais precioso para ele, que era a vida do seu filho, tá? Grandes pessoas na sua trajetória espiritual também vão experimentar esses momentos em que de renúncia. É necessário experimentar esses momentos de desprendimento. A fé não vai conseguir ser desenvolvida se nós não estivermos dispostos a fazer esses sacrifícios. Então, isso fica cristalizado em uma ordenança, em uma observação do Senhor Jesus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, nós observamos isso na vida desses grandes homens de Deus, tá? Então, observando, irmãos, então, até aí o que nós temos visto, a, a Bíblia fala que essa bênção de Deus veio especificamente por causa da obediência, por causa dessa proximidade, por causa dessa nova relação que Isaac agora tem com Deus, essa relação em que ele precisa sacrificar, né, sua visão material, em que ele precisa sacrificar os seus conceitos sobre economia, né, e ele permanece ali na terra onde Deus ordenou, e a bênção vem exatamente por causa dessa obediência, tá? Então, a revista ela vai nos conduzir para fazer essa aplicação no nosso dia a dia. Nós temos sempre mencionado e chamando a atenção de algumas pessoas para um fato bem interessante, é que a crise ela tem efeitos diversos na vida das pessoas. O sofrimento em si, as dificuldades, as angústias, ela causa reações adversas na vida das pessoas. Uma mesma situação pode gerar uma rebelião ou uma mesma situação
pode gerar uma rendição. Nós vemos isso em vários momentos, na vida do Senhor Jesus. Esse exemplo ficou bastante claro, né, quando as suas palavras, elas confrontavam as pessoas, não vou dizer que trazia sofrimento, mas quando as palavras confrontavam as pessoas, gerava as 2 reações: conversão ou rebelião. Então esse é uma maneira genérica, né, com que os seres humanos também se defrontam, né, vamos dizer assim, é uma maneira genérica com que os seres humanos, eh, a palavra não seria essa, né, que externalizam a sua a sua vida, né, externalizam a sua visão de mundo. Em momentos de crise como essa, nós vamos visualizar pessoas se aproximando de Deus, mas também num momento de crise como essa, nós vamos ver pessoas se afastando de Deus. Por isso que talvez a lição ela tenha essa importância, esse objetivo de fazer com que nós nos aproximemos de Deus, para que nós recebamos a sua direção, para que nós recebamos o seu conselho, porque realmente não é um momento fácil, né, que as pessoas, ou que a maioria de nós, está enfrentando nesse momento. Então, aqui, no 3.1 aqui, vai dizer que a prosperidade em tempo de crise vai depender de sua atitude. Nesse aspecto aqui, irmãos, aqui eu quero observar aquele fato que eu falei logo no início, que a gente não pode generalizar. Nós não podemos generalizar, tá? Eu preciso ser muito coerente com as informações que a Bíblia nos dá. Só para vocês terem uma observação, vocês abrirem a mente de vocês, existem eras, existem tempos em que é mais fácil a prosperidade, tá? Uma coisa que você precisa ter na sua mente. Existem tempos em que é mais fácil você obter a prosperidade. Além disso, além dessas eras em que são mais fáceis de obter a prosperidade, geralmente, por exemplo, diante de um boom financeiro, diante de um novo produto que é lançado, diante de uma nova maneira de trabalho, diante de uma nova relação de trabalho que traz algum benefício financeiro, geralmente é seguido por um melhoramento na nossa situação financeira. Existem eras que já também são eras de empobrecimento, em que a dificuldade vem para todos, é uma dificuldade generalizada, uma era de empobrecimento, né? Essa talvez seja uma era muito parecida com essa. Estamos vendo PIB de muitos países caindo, nós estamos vendo os indicadores econômicos demonstrando aí bastante instabilidade, muita preocupação, qualquer notícia sobre a cura ou não cura, né, dessa enfermidade, ela tem efeitos financeiros. Além dessas eras, né, existem locais, regiões específicas onde há uma facilidade maior. Nos países já mais desenvolvidos, mesmo neles, nós estamos vendo essa crise atingindo, mas você observa uma certa estabilização, assim, uma facilidade maior deste retorno. Então, existem eras que é mais difícil prosperar, existem locais também que é mais difícil prosperar. E a gente se inserindo dentro desse contexto, né, de eras e de locais, ainda existe uma situação específica, né, relacionada à vida dos cristãos. Está muito e tem muito a ver com participação, a nossa participação dentro do estabelecimento do reino de Deus, tá? Quando nós observamos esses momentos da história e na vida dos servos de Deus, nós vemos que aquelas pessoas que dentro do reino de Deus são levadas a terem uma participação bem mais expressiva, né? Em torno dessas pessoas são colocados recursos, são disponibilizados recursos, né? Até porque para que eles tenham facilidade de fazer fluir. E até porque é um detalhe que a gente precisa observar, irmãos, a nossa função no mundo e a nossa função
em todo o contexto em que nós vivenciarmos, né, é de ser distribuidor de bênçãos, é de ser alguém que recebe a bênção de Deus e passa para frente, é de ser alguém que é abençoado para abençoar as outras pessoas. Essa característica já fica marcada na vida de Abraão. Eu vou te abençoar e através de você todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Então, tem algumas pessoas que dentro do reino de Deus, em um determinado contexto, em um determinado local, eles têm uma facilidade maior para obter esta bênção. Então, assim, há um direcionamento, há uma direção, Deus vai guiando essa pessoa, e as circunstâncias da vida dessa pessoa, para que ela receba realmente momentos de grande prosperidade, mas o objetivo primordial não é fazer essa pessoa rica, não é fazer essa pessoa próspera, é fazer com que o seu reino prospere, fazer com que o reino de Deus obtenha continuidade. Quando você observa isso na vida de Abraão, quando você observa isso na vida de Isaac, quando você observa isso na vida de Jacó, é um homem também que vai um pouquinho mais adiante, talvez a revista vai falar sobre ele, em que ele dá continuidade à mesma aliança de seu pai, é um homem que parte do nada, é um homem que realmente, como diz um ditado bem comum aqui no Brasil, é uma mão na frente e outra atrás. E Deus faz com que ele prospere, porque há um projeto de Deus sobre a vida daquela pessoa. Depois de 46, até o final, mas isso aí é que demonstra essa guinada, né? Que Deus tinha um projeto, uma família da aliança, dentro dessa família da aliança, Deus escolheu uma pessoa específica, que foi a vida de José, e levou adiante todas as circunstâncias culminaram fazendo com que ele fosse uma pessoa próspera. Nós vemos esse exemplo também na vida de Davi, né, que surge do nada como um simples jovem pastor de ovelhas, e Deus vai realizando obras na vida dele até o momento em que atinge essa posição, né, de grande honra, né, em Israel. A gente tem uma aplicação na nossa vida, irmão. Então, tem uma aplicação na nossa vida. Lá em Tiago, ele diz o seguinte: vocês não sabem pedir direito, né? E quando vocês pedem, vocês ainda pedem mal para gastar, para esbanjar com os vossos deleites. A aplicação que a gente precisa fazer na nossa vida para a gente entender como uma forma mais fácil de prosperar é fazer do reino de Deus a prioridade da nossa vida. O reino de Deus deve ser a prioridade, tudo deve se voltar para esse objetivo. Quando o reino de Deus se torna a prioridade na vida da gente, e quando a nossa visão é de beneficiar o reino de Deus e de beneficiar as outras pessoas que estão ao nosso redor, as bênçãos ela têm uma facilidade maior de vir sobre as nossas vidas. É como se fosse assim: Deus tem um objetivo, nós nos inserimos dentro desse objetivo, então, em que nós nos inserimos, Deus vai providenciar os recursos. É óbvio que há uma fruição, há um momento de deleite, mas tenha sempre em mente que o objetivo, em qualquer bênção que Deus colocar nas nossas mãos, é abençoar as outras pessoas. Então, você tem em mente isso daí, que é como a gente observa a relação de Deus com os seres humanos, né? Só para vocês terem um exemplo bem específico do que eu estou falando, Deus chegou para Salomão, lá nos primeiros capítulos do primeiro livro de Reis, e em uma visão, por meio de sonhos também, disse para ele, né? Deus chegou para ele e disse: você pode me pedir o que você quiser que eu vou te dar. E aí ele, dentro dos ensinamentos do seu pai Davi, sobre o cuidado que o rei deveria ter de ser um direcionador, de ser um guia para a nação, ele não pede sucesso financeiro, ele não pede paz para o seu território, ele não pede uma grande administração financeira. A única coisa que ele pede é exatamente o que Deus já havia estabelecido
como padrão para todos os reis de Israel. Eles devem ser guias, eles devem ser pastores, eles devem ser pessoas que cuidam das ovelhas. E ele faz um pedido que está exatamente debaixo do que Deus havia já predeterminado para ele. Então ele pede para Deus: não, Senhor, o Senhor me colocou sobre um povo que é muito numeroso, o Senhor me colocou sobre uma nação, que é uma nação que tem que ter um cuidado especial, não é qualquer povo. Então, a única coisa que eu peço para ti é que o Senhor me dê sabedoria, então, para administrar. Olha só, ele pede exatamente o que Deus quer. Irmãos, quando a gente pede o que Deus quer, não tem barreira, não tem dificuldade. Quando a gente consegue observar o que Deus deseja para a gente ora debaixo desse direcionamento, irmãos, é inevitável. Então Deus falou para ele: Salomão, como você teve isso no seu coração, de pedir para você sabedoria, além da sabedoria que você vai ter, que eu vou lhe dar, também serão colocados à disposição recursos, né? Você vai ter, além dessa sabedoria, você ainda vai ter disponibilizada um número muito grande de recursos financeiros à sua disposição. Então, é isso que eu estou tentando falar para os irmãos, tá? Neste momento, fazer a aplicação na vida de Isaac. Deus ordena que ele fique, então ele vai ficar. Então, as suas orações, obviamente, vão ser respondidas. Então, irmãos, o escritor aqui, ele fala exatamente sobre essa prosperidade em tempo de crise, que eu estou tentando mostrar para os irmãos, que vai variar de pessoas para pessoas, vai variar de épocas para épocas e ainda vai variar de acordo, né, com o plano que Deus tem na nossa vida. Então, eu acredito que seria bom fazer uma aplicação prática neste momento de crise, por exemplo, e ao invés de nós orarmos para que Deus nos dê as coisas, a gente pedir para que Deus nos dê a possibilidade de ajudar outras pessoas. Então, é algo que Deus deseja, é algo que Ele nos ordena. Essa oração tem uma facilidade maior de ser respondida do que aquela oração mais egoísta, voltada para o individual. Então, vamos orar para que Deus nos dê capacidade, né, de termos em nossas mãos, de termos diante de nós, recursos para ajudar as pessoas que estão próximas de nós ou mais distantes de nós, tá? Então, aqui, eu quero pular aqui do 2.3, 3.2 e falar um pouquinho aqui sobre 3.3. Essa facilidade com que Isaac tinha, a facilidade com que Isaac teve nesse momento histórico e nesse local de prosperar, mesmo no meio da dificuldade, trouxe um determinado reconhecimento. As pessoas vieram para Isaac e observavam na vida dele que ele realmente só poderia ter obtido aquela prosperidade através da bênção divina. Isso trouxe um reconhecimento. Isso também acontece. Isso aconteceu na vida de José, isso aconteceu na vida de Davi, em que ficou demonstrado que era somente a bênção de Deus que poderia trazer aquele reconhecimento, trazer aquela mudança enquanto o mundo está passando por dificuldade, enquanto as pessoas estavam enfrentando grandes dificuldades, ele estava prosperando mesmo no meio daquela crise, tá? É um aspecto que a gente deve observar também. Ela vai trazer um reconhecimento bom ou vai trazer uma certa dificuldade de relacionamento também e de visão. Você pode tanto ser visto de forma benéfica, você pode até ser visto, né, como alguém que está recebendo a bênção de Deus, mas também muitas pessoas vão, nesse momento de dificuldade, talvez sentir inveja, né, talvez sentir um pouco de desagrado. Então, você precisa estar também preparado para enfrentar esse tipo de situação. A prosperidade na vida de Isaac, além do reconhecimento que ele teve de algumas pessoas, também
teve essa oposição, né? Teve essa oposição. Essa característica se tornou, na descendência de Isaac, essa característica dele também se tornou uma característica dos seus descendentes, tá? Quando você visualiza a crise que se abateu um pouco mais adiante, ali, numa geração mais para frente, em que o mundo todo foi passou por esse momento de dificuldade também, foi novamente um descendente, foi um neto de Isaac que traz a prosperidade para o mundo, né? O neto de Isaac foi José, em que ele, através de uma administração e de uma direção bastante específica de Deus, então é um homem abençoado. Nós verificamos que isso também se tornou característica marcante nos descendentes dos judeus que desceram para o Egito, porque se tornaram uma grande nação. E em todos os lugares onde eles foram colocados, né, os judeus já pode-se observar essa característica. Em todos os lugares onde eles foram colocados, a bênção de Deus esteve sobre eles de forma material, né? Até por causa da sua visão de trabalho, até por causa da sua visão do mundo, até por causa da forma como eles administram, e muitas vezes em acordo com o que a Bíblia determina para as relações financeiras. Então, eles sempre obtiveram isso. Na Babilônia prosperaram, né? Na Europa prosperaram, hoje prosperam em meio à grande dificuldade, né? E podem se tornar, inclusive, hoje, ainda continuam abençoando a nação, polo de exportação, né, de vacinas aí para essa epidemia. Então, se tornou uma característica marcante deles e, por outro lado, sempre teve esse ranço, essa dificuldade das pessoas aceitarem isso. Então, nós tivemos grandes tragédias pelas quais eles passaram também, grandes oposições. Até hoje nós vemos um movimento, né, contrário à vivência e ao mundo judeu, mas é uma característica que fica marcada desde dos patriarcas. Bom, então, em suma, a gente vai fazer uma avaliação, vai fazer um resumozinho dessa lição que a gente está estudando aqui. Depois vocês observem em casa que, como o nosso tempo ele é bastante curto, ele é menos do que o tempo que a gente tem na igreja, a gente não tem como passar toda a lição. Mas o que mais me marca nessa lição é exatamente o incentivo agora, que eu tirei para a minha vida, que é o incentivo de buscar mais a Deus para obter a sua orientação, obter a informação, obter de Deus a, a direção. Seria mais ou menos isso. Eu acredito que todas as decisões que nós tomarmos nesse momento de pandemia, elas vão ter consequências durante anos. Já vão ter consequências durante anos. Todas as administrações que estão sendo tomadas aí pelos governos, né, pela a direção política, todas elas vão ficar marcadas e vão ter soluções somente ali para diante. Então, nesse momento de dificuldade, nós já devemos estar em oração constante para a vida espiritual, para a salvação de família, essa proximidade que nós devemos ter com os céus, a dedicação às coisas espirituais, a busca de informações pelas coisas espirituais já deve ser constante. Mas agora, nesse momento em que essa característica financeira e essa característica de saúde nossa afetada, acredito que é um momento mesmo para a gente fazer como Isaac, né? Tentar obter a direção de Deus para todas as decisões que nós vamos tomar, né? Todas as decisões que nós vamos tomar. Carlos, você é capaz de dizer para mim que nenhum de nós vai ser afetado por todas essas circunstâncias que nós estamos vivenciando? Irmãos, eu não tenho coragem de dizer isso. Eu tenho esperança, eu tenho fé. As pessoas individualmente vão viver realidades diferenciadas, mas baseado nos exemplos bíblicos, nós somos seres do mundo, nós vivemos em uma determinada sociedade, nós enfrentamos os seus percalços também, tá? E nós podemos enfrentar essas dificuldades. Temos a fé,
E devemos nos perguntar, neste momento aqui, o que nós podemos fazer para o estabelecimento do reino de Deus. É a grande questão que a gente deve se observar, além de orar por nossa saúde, além de orar para que haja estabilidade, para que a nação seja próspera, para que o mundo, né, se recupere, para que essa pandemia venha encontrar o seu fim. Além de tudo isso, nós devemos nos perguntar de que forma nós podemos ajudar no reino de Deus. Nós podemos ajudar no reino de Deus. Acredito que assim a gente vai ter uma facilidade maior de obter direção e livramento no meio dessa dificuldade. Amém, irmãos? Semana que vem a gente dá continuidade com a outra lição, possivelmente com outro professor, e a gente vai organizando direitinho aqui, vai fazendo as configurações necessárias e os ajustes necessários para que os irmãos sempre tenham esse contato com a palavra de Deus aí aos domingos pela manhã. Deus abençoe a todos. À noite nós teremos ali um culto de Santa Ceia. Pai do Senhor, Fernando, tá quietinho aí, ouvindo. Deus abençoe a todos. Hoje à noite ali nós temos o nosso culto de Santa Ceia, aqueles que podem participar, né? Estejam ali presentes. No demais, a gente vai fazer a transmissão novamente para os irmãos que estão em casa. Deus abençoe os irmãos. Pai do Senhor, Léo.